Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Gostaria de fazer uma reflexão com vocês que tem a ver com uma questão que eu li há um tempo atrás e que me pôs a meditar muito sobre o assunto. O que você faria se você fosse abandonado e entregue para ser morto e tivesse a oportunidade de reencontrar essas pessoas nas quais te deixaram nessa situação? Essa foi uma pergunta que realmente mexeu comigo, né? Imagino que eu e a grande maioria das pessoas não deveria ter uma atitude nobre ao reencontrar as pessoas que nos colocassem numa situação de abandono de tal forma, né? Mas eu gostaria de dizer a respeito de Jesus, quando ele foi colocado nessa situação. Ele foi abandonado pelos seus amigos e discípulos e para ser castigado e morrer pelos pecados desses mesmos amigos e discípulos e os nossos pecados também. Em Romanos 3, 23 e 24 diz que porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, sendo justificado pela redenção que há em Cristo Jesus. A Bíblia não exclui ninguém, a Bíblia diz que todos, independente de sexo, independente de situação financeira, independente de posição social, somos pecadores, né? E a Bíblia fala que o único caminho que nos traz a reconciliação com Deus é através do sacrifício de Jesus. Nesse texto nós vemos que sim, que houve um único e suficiente sacrifício. A Bíblia afirma que Jesus morre e ressuscita e reencontra as pessoas que os abandonaram. O que Jesus ele disse ao revê-los? E o que nós diríamos encontrar pessoas que nos deixaram nessa situação? Jesus, em João 20, 21, a palavra de Deus diz que ele diz: a paz seja convosco. Qual de nós teríamos a ousadia de dizer tal coisa, mas honestamente? Os discípulos tiveram a motivação deles de abandonar Jesus, né? Eles tinham medo, estavam passando uma perseguição muito grande, na qual eles não hesitaram em abandonar o Mestre. Mas nos dias atuais, nós fazemos o mesmo com Deus. Abandonamos, porém, muitas vezes por objetivos diferentes, né? Não queremos deixar de lado o nosso conforto, né? Nós somos muito cômodos numa vida que não implica responsabilidade com Deus. Em Hebreus 13, 8, a palavra de Deus nos afirma que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aquele que levou a paz aos discípulos está com a paz para nos entregar, mesmo que nós não merecemos. Em Números 23, 19, a palavra de Deus nos afirma que Deus não mente e não se arrepende. Se Ele morreu pelos nossos pecados, é porque nos amou. Então Ele está de braços abertos para nos entregar essa paz. Em 2 Timóteo 2,13 nos diz que se somos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. A situação é que nos dias de hoje, fazendo nós mesmos muitas vezes por outros interesses, nós somos infiéis a Deus. Ele afirma que a sua fidelidade é imutável. Não depende daquilo que a gente pode proporcionar para Ele. Isso é característica de Deus. Isso é parte do atributo de Deus. Ele está disposto a nos perdoar. Está disposto a trazer a paz que tanto a nossa alma almeja. E somente Ele tem. O Evangelho de Mateus 26, no 49 ao 50, conta a passagem que Judas traz Jesus. E Judas beija e o entrega às autoridades da época.
E Jesus, ao receber aquele beijo de Judas, ele chama Judas de amigo, né? Ele se coloca como um amigo de Judas. Por mais que muitas vezes nós deixamos desejar e vemos a humanidade que está doente espiritualmente, querendo receber as bênçãos, mas não querendo ter um compromisso com o abençoador, traindo Jesus por não abrir mão dos seus pecados de estimação, tendo seu coração fundado neste mundo onde não tem a paz que nós tanto buscamos. Com esse tal comportamento, ele nos chama de amigo. Jesus, ele se coloca à disposição de se relacionar com a gente como amigo. Judas poderia não ser amigo de Jesus. No entanto, ele chama Jesus de Rabi, que significa mestre. Ele reconhece Jesus como mestre. E Jesus dá oportunidade a todos de sermos seus amigos. Em João 15,15, a palavra de Deus nos afirma que Jesus diz que não quer tratar a gente como servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas vos chamo de amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Ele quer levar a gente através de uma relação muito mais profunda, uma relação muito mais próxima, uma relação muito mais íntima. Para sermos verdadeiramente amigos de alguém, essa relação tem que ser bilateral. Ela não pode ser unilateral. A recíproca tem que ser verdadeira. Jesus não condenou os discípulos ao abandonarem ele. Antes, ele fez morada nesses discípulos. Ele manteve, ele não mudou, ele continuou sendo fiel. E da mesma maneira que Jesus fez morada nos discípulos, Jesus, ele quer fazer morada em mim e em você. Basta a gente aceitar essa verdadeira amizade com aquele que nos amou e aquele que é o amor.